Vamos ver a história da formação do Estado brasileiro, que se confunde um pouco com a própria história do Brasil, é claro. Então, um certo resumo aqui da história do Brasil, sob o ponto de vista do Estado. A partir da independência, assim, de forma rápida, não é? Primeiro, só mostrar aqui rapidamente esse texto aqui, que é um texto interessante. Formação do Estado brasileiro a partir da ótica do gasto público, uma análise do gasto por ministérios entre 1822 e 2015, do Rodrigues, que tirou o 5º lugar no 21º Prêmio do Tesouro Nacional. Então, essa é uma das referências aqui que estão sendo utilizadas, mas também em outros estudos. Bom, existem algumas fases, não é, do Estado brasileiro. Pós-independência, até 1930, o Estado brasileiro era enxuto, é a fase liberal, em que os gastos se davam mais a partir de questões de infraestrutura, transportes, e também financiamento de exportações e crédito de exportações e tal. Depois a fase de industrialização, que na verdade vai até 1980, mas que inicia em 1930, só que tem um desmembramento ali no período militar, né, os governos militares, 64 a 85, e o período pós-democratização, tá? Esse período aí de 30 a 80, na verdade, é conhecido como desenvolvimentismo, com diferentes fases, né, mas é o desenvolvimentismo brasileiro. E depois muda um pouquinho. Então, assim, quais são as atuações do Estado ao longo do tempo no Brasil? Estado como condutor do processo de industrialização, o Estado brasileiro, progressivamente, como a gente sabe, coordenou o processo de industrialização. O regulador dos conflitos entre as relações de trabalho, classes operárias e patronais. O Estado produtor, né, seja através de serviços públicos clássicos, seja através de atividades de infraestrutura, seja através de produção física propriamente dita de diversas empresas, e o Estado financiador, que atua tanto no crédito subsidiado, quanto no financiamento, quanto nos bancos propriamente ditos. Que lembrando também do material do papel do Estado, tá? Bom, esse material do Rodrigues aqui, ele analisa o número de ministérios, muito embora o debate público, como sempre, seja bastante rebaixado, dizendo que o número de ministérios quer dizer o gasto público, que é uma tolice, não é? Uma vez que o número de boa parte dos ministérios são um fragmento do orçamento assim desse tamanico, né? Não é o número de ministérios que diz o volume de gasto público, tá? Então isso aí é uma simploriedade. Mas de toda forma é possível observar o quanto do orçamento está em cada ministério, quais são os ministérios, quanto é centralizado o recurso em determinado número de ministérios, tá? Então aqui a evolução do número de ministérios no Brasil, desde 1822 até 2015, uma tendência de crescimento, não é? Até o Collor reduziu muito o número de ministérios, e depois de 2015 os governos de Temer e Bolsonaro também, tá? Aqui é a idade dos ministérios, os primeiros ministérios, Ministério da Fazenda, Relações Exteriores, Exército, Marinha, depois Transportes, depois Justiça Interior, Agricultura, Trabalho e Previdência, Saúde, Educação, Aeronáutica, Indústria e Comércio, Minas e Energia, Comunicação, Desenvolvimento Agrário, Ciência e Tecnologia, Cultura,
Ministério Público, que é, né, quase que um poder independente, não é? Integração regional, nacional, orçamento e gestão, turismo, esportes, cidades, assistência social, pesca e agricultura. Então, houve uma série de mudanças já, alguns desses ministérios foram extintos, outros foram fundidos, não é? Enfim, há sempre mudanças aí dos governos. E esse aqui é o gráfico que mostra a concentração do orçamento em determinado número de ministérios, né? Então, se a gente analisar a longa história, houve, na verdade, no período ali entre 30 e 55, que é o auge ali do desenvolvimentismo, não é? Uma concentração grande dos recursos em alguns ministérios. E que depois vai se desconcentrando, não é? Então, principalmente depois de 85, com a redemocratização, há uma descentralização política, embora com contradições, não é? Mas cada vez mais os recursos são transferidos para estados e municípios, principalmente municípios, tá? Então, a municipalização dos serviços. Aqui o gasto por ministério, tá? O Ministério da Fiscalidade, que ganha espaço, né? Pós-década de 50. Infraestrutura é um ministério que vai perdendo espaço, né? Então vai, em termos representativos, assim. Seguridade Social tem um crescimento ali grande pós-Constituição de 88, não é? O Ministério da Economia também com variações, mas no início da década de 90 ele cai muito em representatividade. Ministério da Defesa, que antes eram 3 ministérios, né? Já foi diversos nomes, Ministério da Guerra, Ministério depois se separou, Ministério do Exército, da Marinha e depois quando surgiu a Aeronáutica. No período pós-redemocratização ele fica bastante diminuído. A administração também, a parte mais burocrática, que vai caindo ao longo do tempo. Ministérios da área social vão crescendo, não é? Ali em meados da década de 40. E outros ministérios, com oscilações. Então, assim, olhando um pouco as fases, né? A primeira fase do Brasil republicano e mesmo imperial eram fases, uma fase de política econômica liberal com o Estado muito pequeno, não é? A carga tributária era baixíssima e tudo. E tinha dois grandes poderes no Brasil, uma disputa de poder, né? Só retomando a história brasileira. As chamadas oligarquias rurais, que eram conservadores nos costumes e liberais na economia, né? O famoso. Com São Paulo e Minas Gerais, principalmente com maior poder econômico, o Brasil bastante descentralizado, fragmentado. E Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, estados periféricos com alguma influência também. Política fiscal monetária ortodoxa e inserção por vantagens comparativas, o estado agroexportador, o país agroexportador, o estado restrito. E tinha uma oposição, não é, nesse período aqui, até 1930, que vai crescendo, sobretudo na década de 20, como a gente recorda, que era antidemocrática, que tinha outro projeto de país, composta por militares, classes médias urbanas, não é, que tinha um projeto conservador, autoritário, com o Estado forte, nos seus diversos aspectos, não é? Produção, financiamento e políticas sociais, e grande nacionalismo, que é o grupo que acaba emergindo ao poder em diferentes momentos, tá? Seja na década de 30, 40, seja na década de 60, 70 e 80, tá? Principalmente aí pelos militares e apoiadores. Um projeto de Estado forte, conservador, tá? Antidemocrático.
Bom, então esse período aí entre 30 e 64, como a gente lembra lá de economia brasileira, é um período em que o Estado vai ganhando protagonismo cada vez maior e que acaba sendo determinante no processo de industrialização brasileira. Né? Então, esse grupo aí que assume o poder com Vargas, não é? Vai progressivamente aumentando a sua influência do estado da economia, inclusive com várias estatais que são constituídas, né, como a gente lembra. Então aí um caráter de desenvolvimentismo com diferentes oscilações, não é? Diferente aí o período do Vargas com o período do JK, isso aí fica para os vídeos aí específicos dessas aulas, tá? Mas a política econômica ela vai no sentido desenvolvimentista, protecionista e tudo, tentando incentivar a industrialização. Então o Estado condutor do processo do desenvolvimento, né? Instrução 70 da SUMOC, né? Famosa dos leilões cambiais, plano de metas do JK, o plano trienal, também o segundo PND, depois, principalmente, que é bastante importante nesse sentido. Estado regulador, que regula as relações de trabalho, CLT, Ministério do Trabalho, o aumento de 100% do salário mínimo com Jango, não é? Sindicalismo corporativista, com a atuação do Estado no sentido de amenizar esses conflitos de trabalho, não é? O Estado produtor, diversas estatais, como a gente sabe, né? Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Uzi Minas, Petrobras, Companhia Nacional de Álcalis, né? Fábrica Nacional de Motores, né? Tivemos uma Fábrica Nacional de Motores. E o Estado financiador, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o Banco do Nordeste, né? Que é um braço da Sudene, enfim, vários bancos que também estaduais, né? E regionais, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais. Aqui só um exemplo, não é, também do auge do desenvolvimentismo, o plano de metas, que é um dos principais momentos aí do desenvolvimentismo brasileiro, junto com o segundo PND, são os momentos mais relevantes aí de intervenção do Estado, de planejamento do Estado, né, de investimentos em infraestrutura, alto investimento estatal, energia elétrica, carvão, petróleo, produção, refino, ferrovias, rodovias, pavimentação, aço, cimento, carros, caminhões e nacionalização de carros e caminhões. A percentual ali do plano de metas, né? Um investimento pesado principalmente aí em energia e infraestrutura. Bom, nos governos militares, né, civil-militares de 64 a 85, apesar de no início aí, lembra, eu tenho uma aula de cada um desses momentos, né, mas aqui é só um resumo. No início era uma fase mais liberal no governo Castelo Branco, mas depois entra com Costa e Silva, Médici e tal, né, do período à frente, principalmente na época em que o Delfim Neto estava à frente do Ministério da Fazenda, o desenvolvimentismo forte, né, crescimento da intervenção do Estado, crescimento do investimento estatal, né, constituição de diversas estatais, dinamização do processo de urbanização e industrialização brasileira. Mais uma vez, auge do desenvolvimentismo. Então, os principais auges do desenvolvimentismo foram o início, né, Vargas, é claro, né, que acaba sendo a gênese, depois JK, com plano de metas, e o segundo PND no governo Geisel. Né? Então, esses são os principais momentos, que são os momentos de maior crescimento da atividade econômica do Brasil. Eu sempre gosto de dizer. Quais foram os momentos que a economia brasileira mais cresceu? Foram os momentos que houve maior investimento estatal. Goste-se disso ou não, né? É um fato concreto do que aconteceu na história brasileira. Aqui o plano
Estratégico de Desenvolvimento, não é? O PED, e o Milagre Econômico com o segundo PND. Bom, no período militar, ainda, Estado regulador, não é que o início foi de reorganização do sistema financeiro internacional, do sistema financeiro nacional, quer dizer, criação do Banco Central, rearranjo de diversos organismos financeiros, criação de várias empresas e também o financiamento aí, uma política habitacional grande com o Banco Nacional de Habitações, o BNH. Uma série de instituições que foram constituídas no período ali do Castelo Branco, não é? Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, e os outros bancos que ganham funções distintas. O sistema financeiro de habitação, não é? Que faz aí uma das maiores políticas de habitação da história brasileira. Bom, no período pós-democratização, existe uma contradição aqui, que é o seguinte: no momento em que o mundo entrava numa fase, quer dizer, isso aí, esse momento aí de desenvolvimentismo e de intervenção do Estado não era um caso particular no Brasil, é um caso meio que geral, não é? De crise do liberalismo pós-década de 30 e maior espaço do Estado, de investimento e tal, etc. Não é? Welfare State e tal. Vou colocar esses vídeos aí sobre esses momentos como recomendação lá no final, para quem quiser. Mas, do ponto de vista da atuação do Estado, então a gente tem uma redução da atuação do Estado no Brasil, nesse momento, após década de 80, tá? Liberalização comercial, privatizações e tudo. Só que, ao mesmo tempo, a Constituição de 88 é uma Constituição com aumento do Estado Social. Então, existe essa contradição. Né? Então, aqui, auge do neoliberalismo, né? Pós segunda metade da década de 80 e década de 90, tá? Auge do neoliberalismo, abertura econômica, consenso de Washington, não é? Todo o receituário neoliberal, reformas do Estado, redução do Estado, privatizações, que também acontecem no Brasil e acontece de forma geral na América Latina e no mundo, tá? Na Europa também. Bom, aqui o Estado condutor, ele se restringe um pouco, não é? O Estado regulador ganha espaço, a ideia neoliberal é que o Estado regule alguns setores, mas também não tantos, uma redução da intervenção aqui, por exemplo, né? A extinção do Instituto Brasileiro do Café, Instituto Brasileiro de Açúcar e Álcool, desregulamentação do mercado de trabalho, flexibilização trabalhista progressiva, que acontece na década de 90 e nos governos de Temer à frente. O Estado produtor, as empresas, cai muito, né? Uma série de privatizações e tudo. O Estado financiador, assim, existem alguns bancos que são privatizados, mas o Brasil acaba mantendo aqui o BNDES, não é? Relevante, e o Banco do Brasil também, e a Caixa Econômica Federal, principalmente, mas outros bancos regionais também, Banco Regional de Desenvolvimento do BRDE, do Estado do Rio Grande do Sul, da região sul, né, o Bandesul, enfim, uma série de bancos de desenvolvimento que persistem, né? Tem um momento ali que ele reduz o espaço desses bancos de desenvolvimento, mas depois eles acabam crescendo novamente, que também não é uma peculiaridade do Brasil, existem bancos de desenvolvimento em diversos países, tá? Mesmo nos Estados Unidos, China, tem também, tá? Bom, as privatizações, não é? Então, esse momento aí do liberalismo, não é? Ainda no governo Sarney, já começam algumas privatizações, mas no governo Collor e Fernando Henrique, elas crescem, e também nos governos depois Temer e Bolsonaro, tá? Bom, quais são as justificativas para as privatizações? A ineficiência de empresas públicas, baixa qualidade dos serviços públicos ou
existência do déficit financeiro. Diminuição da capacidade estatal em fazer investimentos, quer dizer, aqui o investimento estatal era financiado como? Não é? Com endividamento ou emissão de moeda. E aqui, depois da década de 80, com a busca pela redução das taxas de inflação, o equilíbrio fiscal acaba ganhando bastante relevância e, portanto, né, era preciso reajustar as contas públicas, reduzir a dívida e tal. E, além disso, é uma mudança paradigmática, assim, internacional, né? Ao auge do neoliberalismo. Então, aqui, na década de 80, houve já a reprivatização de empresas que antes tinham sido estatizadas, que haviam falido e por isso foram estatizadas, como, por exemplo, a Anacu-Celulose. Em 91, 92, o governo Collor, a criação do Programa Nacional de Desestatização, com desestatização dos setores siderúrgico, petroquímico e fertilização. 93, 94, governo Itamar, a continuidade desse processo de privatização, embora um pouco mais moderado, e a aceitação das chamadas moedas podres, que eram títulos públicos que o Brasil tinha dado calote em momentos anteriores e que foram aceitos como moeda na compra de empresas. De 95 em diante, não é, no governo Fernando Henrique, houve várias privatizações, principalmente ali, a principal empresa foi a Vale, não é? Mas também concessões, não é? E mesmo nos governos Lula e Dilma, a concessão de rodovias, de portos, de aeroportos. E no governo Temer isso aumenta, não é? E também partes da Petrobras, que passa a ser privatizada aos pedaços, e isso continua no governo Bolsonaro. Então, o governo Collor aqui, quer dizer, o governo Collor se elege com um discurso liberal, não é? De redução do Estado, de privatização e tal, de liberalização, etc. Ele reduz o número de ministérios para 9, fecha diversos órgãos, coloca vários funcionários em disponibilidade e tinha a pretensão de demissão de 400 mil funcionários públicos, que acabou sendo 20% disso. Havia uma intenção de privatização ampla, mas acaba que houve privatizações, mas não foram tão grandes quanto se pretendia. O leilão mais importante foi só em 91, a privatização da Uzi Minas e a desregulamentação de diversos setores, tá? Aqui uma tabela com as privatizações, o número de empresas privatizadas, tá? Que entre 1990 e 2005 foram 71. Teve grandes privatizações, né, como a área de telecomunicações, a área de energia, que muitas foram privatizadas ali. Em 96, 11 empresas privatizadas. E também empresas estaduais privatizadas. Ali as moedas podres, não é? Que foram aceitas como recurso. E o Brasil acabou fazendo uma ampla privatização, né? Setor de siderurgia, petroquímica, fertilizantes, energia, ferroviária, mineração, portuário, financeiro, petróleo e gás, tá? Além de outros. Bom, nesse período aí o Brasil arrecadou 103 bilhões de dólares. Foi
uma das maiores privatizações da história. Bom, que tiveram resultados positivos e resultados negativos, né? Primeiro, os problemas, as críticas que vêm, né? Os efeitos positivos, foi, por exemplo, né, a mais bem sucedida, que teve maior impacto, foi a questão da telefonia, né? Que foi bastante, que houve uma ampliação do sistema do acesso, né, à telefonia, uma redução de custos e dos preços. Mas de toda forma tem críticas também, não é? Porque houve uma modernização que não é apenas pela privatização, mas pela mudança tecnológica. E houve também uma ampliação de impostos sobre esses setores, né? Bom, alguns setores foram reestatizados, porque o setor privado não deu conta, algumas empresas quebraram, não é? Não existe assim muitos estudos de eficiência e desempenho dessas empresas que foram privatizadas. O caso da Vale, por exemplo, bom, o que aconteceu é que depois da privatização, os preços dos produtos que a Vale produz, minério de ferro principalmente, subiram muito, não é? E aí, então, a Vale foi vendida por um preço irrisório do que valia poucos anos depois. Então, foi uma lástima. Além disso, o BNDES financiou boa parte dessas empresas, que a ideia era o quê, né? Bom, reduzir o déficit, entrar recursos, porque o Estado não teria como e tal, estaria falido, etc. Bom, mas quem financiou foi o BNDES. Então, o Estado financiou o setor privado para comprar empresas do Estado, não é? Alguns setores tiveram alta regulamentação, outros não. A questão dos pedágios também, que foi bastante criticada, não é? As estradas muitas melhoraram, mas os pedágios caríssimos, não é? Enfim, existem críticas e existem também elogios a todo esse processo, tá? Além disso, embora na década de 90 tenha entrado bastante recurso via privatizações, o volume de remessa de lucros também aumentou. Bom, aqui esse gráfico que eu acho bastante interessante, que eu já mostrei em outras ocasiões e que eu volto a mostrar, uma questão que é a seguinte, o investimento, quem puxou o investimento público, o investimento total no Brasil foi o Estado, né? Aqui o investimento público em percentual do PIB, o auge aqui é a década de 70, com o segundo PND, em que o Brasil chega a investir 10% do PIB, através do Estado, né? Investimento estatal, e que depois cai, né? O pessoal fala, que depois da década de 80 a economia brasileira cresceu menos. Primeiro que não foi a economia brasileira, tá? Foi a economia mundial, primeira coisa. E segundo, um dos motivos disso é porque o Estado investe menos, porque boa parte do investimento era puxado pelo Estado. À medida que o Estado vai investindo menos, o investimento total, ao contrário do que se imaginava, caiu, não é? E aí, quando houve aumento do investimento público aqui no governo Lula e início do governo Dilma, o crescimento econômico também caiu, também cresceu, não é? E aí, quando no segundo governo Dilma, Temer, cai o investimento público, a atividade econômica cai também, não é? E o investimento total cai, tá? Então foi isso que aconteceu, independente da ideologia, do gosto, do freguês, esses são fatos concretos, não é? Quando o Estado investe, a economia cresce. Quando o Estado reduz o investimento, a economia cai, tá? Então, esse foi um dos principais papéis das estatais e dos investimentos estatais ao longo do tempo, não apenas por que o Estado investia em energia, em telecomunicação, em mineração, não é porque o setor privado não era bem-vindo, não é? Então, pega o governo JK lá, super afeito ao setor privado, investimento estrangeiro. A questão é que não tinha.
não é? Investimento, e precisava de infraestrutura, precisava de recursos, precisava de alto volume de capital que o setor privado não deu conta. E aí, à medida que houve mais interesse do setor privado nesses setores, foram privatizados, tá? Claro que é também o sabor dos ventos, mas o fato é que também reduziu o investimento e também o crescimento, tá? Aqui também a liberalização gerou uma redução da participação da indústria. Você fala, o processo de desindustrialização no Brasil. O Brasil tem um momento claro de aumento da participação da indústria, não é? Que começa na década de 30 e vai até a década de 80. E à medida que há uma liberalização econômica, a participação da indústria cai, tá? Então, é outro fato concreto que está aí, bem nítido e claro, límpido, né? Então, qual é o principal fator de desindustrialização no Brasil, de redução da participação da indústria? É a liberalização econômica, dado que a gente passa a importar mais produtos do que produz localmente, tá? Então, é isso aí. Independente da pessoa achar que não, tá aí, né? É o que é. Bom, aqui as referências dessa primeira parte, tá? Já vou continuar aqui com a segunda parte, que é as reformas aí liberalizantes do final do século XX, início do século XXI, tá? Embora no governo Collor tenha ocorrido a privatização ou liberalização, acaba que o marco mesmo é o governo Fernando Henrique, não é? Que tem uma série de privatizações, fim do monopólio de estatais, né, setor de petróleo, de telecomunicação, energia também privatizado, mudança no tratamento do capital estrangeiro, o Brasil mais aberto a receber capital estrangeiro e tratar com iguais condições ao capital nacional. Saneamento do sistema financeiro nacional, né, o resgate de uma série de bancos que quebram aí nesse momento, tá? Que também tem um vídeo aí só sobre o governo Fernando Henrique, tá? A reforma previdenciária de 98, que foi relevante aí, emenda constitucional 20, que faz mudanças na previdência, tá? Unificação do sistema financeiro nacional, enfim, lei de responsabilidade fiscal de 2000, que é um marco relevante também, e uma pauta de ajuste fiscal aí que começa em 99 e está presente até hoje, né, com o tripé macroeconômico, que tem um dos pontos o superávit primário, tá? E aqui, que é mais relevante, nesse caso específico que tratamos, a reforma gerencialista do Estado. A criação de uma série de agências reguladoras, tá? As PPPs também, que se estabelecem. E uma mudança da política econômica com uma visão especial para a política fiscal. Então, a reforma gerencialista do primeiro governo Fernando Henrique, que tinha como idealizador e ideólogo o Bresser Pereira, que tinha a visão de ter um Estado moderno, não é? Espelhado ali na profissionalização burocrática da Europa, tá? E bom, então esse momento aqui, né, em que tem essa citação aqui do Bresser Pereira, que ele fala: a reforma da gestão pública cria novas instituições e define novas práticas que permitem transformar os burocratas clássicos em gestores públicos. O objetivo central é reconstruir a capacidade do Estado, tornando mais forte do ponto de vista administrativo e assim criando condições para que seja mais forte em termos fiscais e em termos de legitimidade democrática. O pressuposto da reforma que foi adotada no Brasil é o de que um Estado capaz pode garantir e regular um mercado que consiga alocar com eficiência os fatores de produção. Então, a ideia de que o Estado ficasse mais na regulação e não na produção.
tá? Então, essa é a ideia, tá? Tornando o Estado mais profissional. Busca tornar os administradores ou gestores públicos mais autônomos e mais responsáveis. O Estado só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas do Estado, que envolvem o emprego do poder do Estado ou que apliquem os recursos do Estado. Então, é uma visão de redução do papel do Estado na prática, tá? Então, como muitos monopólios e muitos preços eram ditados pelo Estado nesse período aí, até a década de 80, houve uma progressiva redução de monopólios, muitas empresas foram vendidas, só que era preciso regular o preço, principalmente, e também o investimento, qualidade, porque muitas continuam sendo monopólios, ou então oligopólios, né? Ou então a concorrência praticamente com monopólio, tá? Em que os concorrentes não têm tamanho para interferir preço. Então, por conta disso, era preciso regulamentar, não é? E regular preços, tarifas, custos e serviços, tá? Então, são as agências reguladoras que são constituídas aqui na década de 90, que buscam ter autonomia e independência, a contratação de um quadro permanente de técnicos para cada agência, capacidade de lidar com as possibilidades de descentralização e coordenação das agências reguladoras com as demais instituições, no caso o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que regula a concorrência, não é? E a Secretaria de Direito Econômico, PROCON e DECON. A ideia é de garantir os direitos do consumidor, de regulação de preços e restrição de trustes. Essas agências reguladoras passam principalmente a regular o reajuste das tarifas. Aqui tem alguns problemas também, né? Porque boa parte dessas tarifas são indexadas ao IGPM, que é um índice de preços que tem influência da taxa de câmbio. Então, isso vai trazer problemas inflacionários posteriores, tá? Mas, enfim, a ideia era aumentar a concorrência e isso não necessariamente aconteceu, né? Ou algumas empresas que entraram também no setor de telefonia quebraram, né? Como, por exemplo, aí a Oi, né, que entrou e quebrou, né? Outras que também acabaram... A Oi que comprou a Brasil Telecom, não é? Que tinha desistido. Então, teve problemas também aqui, né? Bom, então as agências reguladoras que foram instituídas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para regulamentar esse setor de telecomunicações. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL. Agência Nacional de Saúde Suplementar, aqui os planos de saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agência Nacional de Águas. Agência Nacional do Cinema, Ancine. Agência Nacional de Transportes Aquáticos. Agência Nacional de Transportes Terrestres e Agência Nacional de Aviação Civil. Então, essas empresas reguladoras foram instituídas, há críticas também a elas, não é? Há quem diga que são também que era para constituir uma burocracia profissional e que isso não aconteceu, que acaba sendo também cabide para políticos, não é? Existe esse tipo de crítica. Algumas, a Ancine está em xeque aí, por exemplo, não é? E também aqui a ANAC, não é? Que tem relação com os aeroportos, que muitos foram privatizados, aliás, alguns aeroportos foram privatizados ou concedidos, e essas empresas desistiram do negócio, não é? Então isso acontece também, então nem tudo são flores nesse processo de privatização, tá? Bom, último ponto aqui. Parceria público-privada, que é algo que acaba entrando como substituição. O que acontece, né? Apesar do investimento público ter crescido lá na década de 80, ele também aconteceu com endividamento e com
crescimento do déficit público, né? Emissão de moeda e tal. Foi culpado, né, culpabilizado aí pela elevação da inflação, mas nem tudo são flores também nesse aspecto, não é? E aí, com a agenda fiscal mais importante aí, pós-década de 80, em que o déficit público passa a ser um dos principais elementos da política econômica, só que as necessidades de investimento, de infraestrutura, continuam existindo. E as políticas de estabilização restringem os gastos públicos. Então, a saída acaba sendo... E tem setores que você privatiza e transmite, não é, o recurso e a empresa para o setor privado, mas tem setores, quer dizer, não é à toa que existiam estatais, como eu falei. É porque não havia interesse do setor privado em diversas áreas, porque não dá retorno financeiro, tá? E isso continua existindo. Por que as grandes cidades não têm metrô? Né? Um debate como, não tem interesse, porque não sei o quê, porque os políticos. Não. O que acontece é o seguinte, olha, metrô é caríssimo. Né? É caríssimo fazer um metrô. E não é viável, não é? Financeiramente. Então, só que ele é muito mais interessante do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de desafogar as vias urbanas, do ponto de vista de facilidade de transporte também, né? Ele dá muito mais opções, né? Numa cidade com uma malha ferroviária, metroviária importante, não é? Grande, como no Brasil tem, em São Paulo, no Rio. Acaba dando acesso a diversas regiões com um único bilhete. Enfim, é muito mais interessante, é muito mais lógico, eficiente, tudo. Só que ele não dá retorno financeiro, porque é muito caro, não é? Então, sem o Estado não vai, sem o Estado não tem, não é viável, não é? Então, o Estado tem que entrar com uma parte. Esse tipo de serviço, de instrumento, é feito através de parceria público-privada, tá? Então, a parceria público-privada é diferente de uma privatização. Privatização, o que é? Você vende um ativo público para uma empresa e o ativo passa a ser da empresa, como aconteceu com a Vale do Rio Doce, por exemplo, que foi privatizada, hoje é uma empresa privada, tá? E os recursos são privados e tudo, etc. A concessão também é diferente, né? Porque a concessão, por exemplo, muitas rodovias são concedidas. Então, a empresa assume por um tempo, não é? Rodovias, por exemplo, ou aeroportos, ou portos, e o lucro é da empresa e tal, etc. E depois essa estrada volta para as mãos do Estado, tá? A parceria público-privada é diferente também, é outra coisa, não é? Então, é a prestação de uma obra ou serviço por parte de empresas em parceria com o setor público. Então, envolve tanto empresas quanto o setor público, tá? Por que a parceria público-privada passa a ser uma opção? Porque nem tudo é privatizável, tem setores que não são interessantes aos negócios, ao lucro, tá? Porque exige grande montante de capital, porque tem um risco elevado e um retorno relativamente baixo, que o setor privado não tem interesse em entrar, que tem um prazo de maturação longa e que o Estado também não tem mais condições, dado a questões que eu falei, principalmente de atenção da política monetária e fiscal, estabilização e redução do déficit público, etc. Então, acaba sendo uma associação aqui, entre um misto, né, entre o setor público e o setor privado, a parceria público-privada. O que é preciso? Estabilidade econômica, crescimento econômico, que para garantir viabilidade dos negócios, credibilidade do governo, do país, um marco regulatório que garanta, né, tanto o setor público quanto o setor privado, tanto o investidor quanto o Estado. Fontes de financiamento, aqui mais uma vez, há financiamento por parte de bancos públicos para esse tipo de ação. E um mercado de seguros no caso de o risco ser elevado, como em alguns casos.
Então, alguns tipos aqui de parceria público-privada, tá? Build Operate Transfer é clássico, é o modelo clássico, não é? Em que ao final da parceria o ativo fica nas mãos do Estado, como por exemplo o bondinho do Pão de Açúcar. Build, Transfer, Operate, né, que é a construção é separada da operação. Então, por exemplo, né, uma empresa vai lá, constrói, né, determinada rodovia, por exemplo, e, bom, a administração da rodovia é outra coisa, não é? Que pode ser concedida para essa empresa, para outra empresa, ou não, não é? Tá? Build, Own, Operate, não é? Que a empresa produz determinada rodovia, etc., e não devolve ao Estado esse ativo, certo? Mas acaba sendo usufruído pelo público. Buy, Build, Operate, né? Que já existe um ativo que é transferido e que a empresa fica com um papel de expandir ou, né, ampliar, investir, etc. Tá? Bom, aqui os riscos que envolvem, né? Como eu falei, né? Por que existe parceria pública? Porque o risco geralmente é muito alto, o retorno é baixo, tá certo? Às vezes tem risco cambial, risco político, risco macroeconômico, uma variação cambial, por exemplo, pode afetar muito os negócios de algumas empresas. E aí, não é? Nesse caso, o que acontece? O Estado garante, seja garante o retorno ou garante um preço mínimo, existem diferentes arranjos, né? Eventualmente, o Estado garante um preço mínimo. Se o preço baixar de tanto, o Estado paga uma parte, não é? Ou se a taxa de lucro for mais baixa, o Estado vai garantir que a taxa de lucro seja tal. Isso para atrair empresas. Tá? Então, o Estado entra com uma parte, não é? Seja principalmente quando tem prejuízo, algo assim, né? Ou em custos, etc. Ou mesmo recursos ou financiamento, certo? Bom, no caso do Brasil, a regulamentação foi em 2004, não é? Aprovada em 2004. O prazo estabelecido entre 5 e 35 anos de parceria. Tem um fundo garantidor das PPPs da União, certo? Com patrimônio próprio. Aqui eu já falei, né, que, bom, eventualmente o Estado entra com uma parte, né, se o recurso não for autossustentável, em diferentes formas, depende do arranjo de cada PPP, certo? Tem um comitê gestor das PPPs, né, estabelecido pelo decreto 5.385 de 2005. Que mais? Que é composto pelo antigo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil, que atualmente os dois são Ministério da Economia. Bom, aqui um esquema, né, sobre as parcerias público-privado, modelo de remuneração, governo gestor, né, que seleciona os projetos, a administração pública organiza esse arranjo, né, que vai ter um contrato, não é? Com uma contraprestação do público, tá certo? Usuário final e a tarifa, que também passa pela gestão pública, a sociedade de propósito específico, que é organizada, que é um modelo empresarial misto, digamos assim, né? E, bom, tem os financiadores, que muitas vezes são ou bancos, etc., e acionistas, né? Que aí entra a parte privada. Bom, a diferença aqui entre PPPs e licitações, né? Então, PPPs não, é bem diferente de licitações,
não é? Licitação é quando o setor privado é fornecedor do Estado e ele é remunerado por isso. Ele constrói lá uma escola e é remunerado por essas, através de uma licitação, por exemplo, pública. Constrói a escola e a escola é pública e tudo, não é? E, enfim, a licitação, o vencedor da licitação não cobra tarifa e tal, tá? PPP e concessão. Aqui é um pouco mais parecido, não é? Só que a diferença é que concessão, ela, quando o Estado concede uma rodovia, um aeroporto, um porto, ou algo assim, a ideia é que o próprio funcionamento dessa rodovia, do porto, do aeroporto, tem tarifas, tem remuneração, e isso é do investidor, não é? Enquanto que PPP envolve algum compromisso do Estado. Então, a PPP ela entra em setores em que não são plenamente viáveis economicamente, né, pelo mercado. Então, o Estado acaba entrando, como eu falei, né? Geralmente aí saneamento, por exemplo, né? Saneamento é outro setor que é, o Brasil não tem saneamento, parece que é só má vontade, né? Não, saneamento é muito caro. Saneamento básico, tratamento de esgoto. É caríssimo, tá certo? É caro, é muito, muito, muito caro. O Brasil é um país pobre, né? Então, falta o quê? Recurso, certo? Para fazer o saneamento. Então, às vezes faz PPP. Agora mesmo tem a ideia da Corsã, no governo estadual atual, né? De entrar com PPPs para o saneamento. Por quê? Porque é muito caro, precisa de um volume muito grande de dinheiro. Para o setor privado não é interessante, porque o retorno é baixo, e para o Estado também não tem recurso para botar, então não tem, não é? E aí a PPP acaba sendo a alternativa, tá? Tipos de PPP. Aqui a PPP, também aqui, a PPP versus privatização, tá? Que é outra diferença importante. PPP é considerado o contrário de privatização. Por quê? Porque na privatização o ativo fica com o setor privado, né? Uma venda. E a PPP não, né? Geralmente a PPP quase sempre o que é produzido fica com o Estado e é um arranjo misto, né? Então, essa é a diferença. Geralmente, por exemplo, no caso de saneamento, a empresa vai lá, investe, né? E o Estado ajuda também, seja na tarifa, seja no custo, seja de diversas formas, no financiamento, etc. E depois, no final, a obra é pública, não é? Sei lá, concede um parque, enfim, né? Várias formas, tá? Em que o Estado entra com uma parte e aí o público usa e depois a praça é pública, por exemplo. Então aqui mais uma figura que mostra, não é? Os projetos públicos tradicionais, que é a contratação de obras públicas, que são via licitações geralmente. Contratos de PPP, que exige algum papel do Estado, essa é a principal diferença, né? O Estado entra com algum recurso, de alguma forma. E as concessões, são projetos que são autossustentáveis financeiramente, tá? Então, as concessões e as privatizações também, não é? Então, o recurso é privado e, ela, com a renda ali, com a receita, com a operação do negócio, ela se sustenta, tá? Então, essas são as principais diferenças. Esse aqui está repetido. Não está repetido, não é? É o financiamento das PPPs, que pode ser via mercado de capitais, não é? Pode ser via acionistas, tá? Enfim, bancos públicos, bancos privados, fundos de pensão que também acabam entrando em PPP, seja sendo o acionista, seja emprestando recursos, tá? Então, tá aí as referências, as principais, tá? Tem muita coisa para falar aqui, certamente não completei todo o arranjo legal e burocrático aí das PPPs, mas trouxe um panorama geral dessa ferramenta.